Olá, base conservadora, tudo bem? Hoje eu estou aqui com meu amigo, o analista legislativo Daniel Lemos. Tudo bem, Daniel? Seja bem-vindo ao seu primeiro vídeo da base conservadora. Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo bem, Cláudio? Olá, os espectadores do Base Conservadora. Como nós sempre conversamos nos bastidores, pelo WhatsApp, né, pelo Telegram também, a gente tem falado bastante. É meu primeiro vídeo aqui com vocês, mas já sou um apoiador do canal, já fizemos várias análises legislativas no Garotas de Direita, inclusive lives na época das eleições, falando de candidatos. Então, eu estou em casa, me sinto em casa. Obrigado por abrir essa oportunidade para a gente fazer mais um vídeo e um debate aí sobre a questão do processo legislativo, articulação política, coisas aí pertinentes que o pessoal precisa ficar sabendo e para a gente ensinar também. Sempre bom isso. Obrigado pelo convite. Sigo à disposição. Obrigado você por estar com a gente, como sempre. Olha, na terça-feira, a gente conversou com o doutor Alessandro Loyola e a gente conversou a respeito da lei número 13.979/2020. Ficaram algumas dúvidas com relação a isso, e aí por isso que eu quis te consultar, né? Deixa eu mostrar aqui a lei, para as pessoas olharem também. Essa lei é de 6 de fevereiro de 2020, 13.979, vocês estão olhando aí, né? E entre os artigos dele, no artigo 3º, ele fala de isolamento, ele fala de quarentena, ele fala de um monte de coisa que estamos vivendo hoje em todos os estados. Ou seja, a partir do momento que essa lei ela foi sancionada, essa lei ela tem a assinatura do Jair Bolsonaro, também do Sérgio Moro e também do Luiz Mandetta, né? A partir do momento que ela foi sancionada, o STF considerou que as autoridades responsáveis deveriam ser governadores e prefeitos, porque dentro dessa lei aí, Daniel, assim, está escrito autoridades, né? Mas não diz quais são as autoridades. O STF, então, disse que tinha que ser prefeitos e governadores. E aí a gente nós estamos sofrendo isso diariamente, ou seja, com lockdown, com toque de recolher, um monte de coisa que eu entendo que seja inconstitucional, né? E aí, a partir do papo que a gente teve com o doutor Alessandro, a gente ficou pensando o seguinte, eu aqui, né, pensei assim, falei, qual que é o processo legal para que se possa revisar ou extinguir uma lei, né? Assim, até para que as pessoas que viram esse vídeo vejam que, assim, que existe assim, que a gente tem uma sequência com relação a isso. Não é simplesmente o presidente chegar e ele dar uma canetada lá e ele extingue a lei. Não é isso, Daniel? Não é dessa forma que funciona, né? Não é dessa forma. O presidente da República, o máximo que ele tem com a caneta dele, a BIC, a possibilidade é de revogação de decretos. No caso de uma lei, não está na canetada do presidente da República e nem tampouco se utilizar de medida provisória. O máximo que ele pode, se valendo do processo legislativo, porque somente o Congresso pode revogar uma lei, nesse caso, se apresentado um projeto de lei. Se for um projeto de lei complementar, se for uma lei complementar, precisa ser uma lei complementar. Se for uma lei ordinária, precisa ser um projeto de lei. E uma medida provisória, normalmente, o máximo que pode fazer é trazer ali a revogação de um ato, de um artigo da própria medida provisória, mas jamais o presidente da República, por exemplo, pode se valer de uma medida provisória que tem um efeito a partir da publicação no Diário Oficial da União, por exemplo, ele possa lançar mão de uma medida provisória para revogar a Lei 13.979. Bom, algumas coisas precisam ficar claras aqui nessa questão da lei. Primeiramente, ela começou lá atrás com um projeto de lei do Executivo. É o projeto de lei 23 de 2020, de 4 de fevereiro de 2020. Autor, Poder Executivo. Se nós olharmos inicialmente o inteiro teor desse projeto, ele já trazia algumas possíveis recomendações e no final dessa lei, eu acho que você pode até colocar ela de novo aí para nós fazermos uma análise textual, inclusive, lá no comecinho dela. Então, o que eu estava dizendo para você, é um projeto de lei. Então, o que pode revogar esse artigo que hoje tem sido a base para as ações diretas de inconstitucionalidade ou as decisões, muitas delas judiciaristas,
tirando do Poder Executivo, do governo federal, a possibilidade de tratar a pandemia. Muita gente essa semana ficou culpando e tem culpado constantemente um ente, que é o governo federal, a União, dizendo: o presidente da República é culpado, chamando ele, inclusive, de adjetivos e de coisas que não poderiam e estariam configurados crimes pela Lei de Segurança, Sim. né, nacional. E outras coisas que poderíamos até incluir e colocar na Lei de Abuso de Autoridade. Poderia. Mas, como a gente sabe o que tem hoje no Supremo, quem são esses 11 ministros, ao serviço que eles estão, né, colocados ali e se prestam a fazer. Medidas judiciaristas, medidas que visam somente interferir nas ações do governo federal, do presidente Jair Bolsonaro. Inclusive, se utilizando de expedientes de partidos que, segundo até mesmo o próprio presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, na semana passada, disse que era preciso rever a possibilidade da representação partidária que possa ir ao Supremo apresentar uma ADI ou alguma questão pertinente para assustar, por exemplo, a lei e a situação da Ferrogrão, como foi. A Rede de Sustentabilidade apresentou e o atual ministro lá, né, Alexandre de Moraes, suspendeu a criação da Ferrogrão. Então, esses temas têm sido discutidos, mas olhando hoje para essa questão da lei, quando você olha no próprio esboço aí do que a gente está mostrando aí, olha aí para você ver no comecinho aí. Eu preciso destacar esse ponto aí para você. Eu estava lá na parte, na lei lá embaixo, mas vamos lá. Tem o texto compilado, tem um regulamento, tem outro regulamento, que são os decretos, né? E vide ADI número 6341, vide ADI 6347, vide ADI 6625. Se a gente for olhar, a lei tem até mesmo ações diretas de inconstitucionalidade tratando daquilo que é referendado ou não por uma ação direta de inconstitucionalidade. Quando uma lei é colocada e alguém se sente incomodado com ela, alguma coisa, alguma atividade que não, ou alguma coisa que esteja fora dessa constitucionalidade, do que vale-se da pirâmide das leis, aí sim, vão até o Supremo, que deveria ser o guardião da Constituição, mas não é, infelizmente, é aonde vêm as medidas que caçam a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de opinião, mas ali você olha e vê que até mesmo o próprio site do Palácio do Planalto, na legislação, eles trazem ADIs que foram colocadas para essa lei. Lá no final, se você olhar o artigo 3º, onde tem sido o questionamento, o presidente da República poderia ou não fazer a revogação desse artigo numa canetada. Eu já respondi que não. O máximo que ele poderia fazer, o Poder Executivo, era apresentar um projeto de lei que revogasse qualquer parte dessa lei. E mesmo assim, vai depender do processo legislativo, manifestação da Câmara e do Senado. Lembrando que tem aquela questão que caminha na Câmara, aprovação ou não, depois vai ao Senado, se sofrer alteração, volta na Câmara e só assim segue ou não para a sanção do presidente da República, mas jamais por medida provisória. Porque senão seria muito fácil, pelo artigo 62 da Constituição, que o presidente olhasse e falasse assim: eu não concordo com isso. Eu não gostei disso. Não sei o que, não sei o que. Ele pode colocar o veto. Ele pode fazer, pela Constituição, o veto. Mas daí, por exemplo, usar a medida provisória para revogar uma lei, não pode. Tem que ser o mesmo instrumento. Tem que ser o mesmo instrumento. O máximo que uma medida provisória, por exemplo. Aí, quando a gente entra para dentro da lei, só para concluir essa parte, quando a gente entra para dentro da lei, você vai ver que essa lei já foi alterada. Ela já foi alterada por 2 medidas provisórias. Aliás, 4 medidas provisórias. Medida provisória 926, 927, 928, 951. Se você entrar nesses números que eu te disse, você vai entender o que eu estou falando. Lá, o presidente da República, inclusive, revogava artigos anteriores dessas medidas provisórias. Medida provisória para medida provisória, tá valendo, que é o que eu expliquei. Né? Para revogar alguma outra coisa, teria que ser por lei. E aí você tem outras 8 leis que alteraram durante o ano de 2020 a 13979. A lei
14.006, 14.019, 14.022, 14.023, 14.028, 14.035, 14.065 e 2 decretos. Esses decretos, dependendo do que estão lá feitos, o presidente poderia fazer por decreto, como ele já fez, inclusive, sustentando algumas determinações de decretos anteriores com relação a armas e com relação a outros temas, inclusive desburocratizando algumas coisas pertinentes ao Estado. Certo? Mas, assim, a questão é a seguinte, eu queria te fazer antes. Esse veto é quando você não tem a lei ainda votada, não é isso? Ou é depois Não, da quando lei você votada? tem a voto, quando você tem votado. Quando Isso, você vota nas duas casas e manda para o presidente. E manda Ele para o presidente para ele sanciona ou sancionar. veta. Isso, exatamente. Ele sanciona ou veta. É nessa hora que ele pode vetar. Quer dizer, agora, Sim. depois da lei sancionada, só se pode fazer Depois alguma coisa... Depois do projeto de lei votado. Isso. Depois do projeto de lei votado, ele vai sancionar ou vai vetar. Exatamente. Então, nesse caso específico, se muitas pessoas estão dizendo, mas ele poderia fazer isso, ele tinha que fazer isso, cadê o ministro, cadê a AGU, cadê não sei quem? Tudo bem, respeito a opinião de todos vocês. Mas se poderia, e se pode, se deseja alterar, fazer uma revogação por projeto de lei. E aí, eu acho que está muito mais a cargo dos deputados e dos senadores essa possibilidade do que propriamente levar tudo e colocar tudo no colo do presidente da República. Olha lá no final da lei, rapidamente para você ver, onde você estava olhando da assinatura, e vamos fazer uma leitura que poderia até ter sido questionado pelo Supremo, mas é que a gente sabe que lá o Supremo não é mais constitucional, tanto é que o lockdown e o toque de recolher especificamente, já é inconstitucional, uma vez que só dependeria e só poderia ser imposto em caso de estado de sítio, que não é o caso, não foi decretado. Algumas coisas, com base constitucional, a gente sabe que só poderia, pela Constituição, no caso de um estado de sítio, um estado de guerra. E a gente sabe que as decisões judiciaristas do Supremo, infelizmente, são na ordem de excluir o presidente da República. Aqui, em Brasília, só deve vir se buscar o dinheiro. E o presidente que se vire para entregar o dinheiro para os governadores e prefeitos. Se eles vão ser transparentes, se eles vão colocar os leitos de UTI, se eles vão fazer o tratamento precoce, se não vão fazer nada, se vão sumir com dinheiro, se o Covidão, a PF e o Ministério Público vão atuar, se não vão atuar, né? Ninguém está preocupado em fazer, muito menos o Supremo. Foi uma luta para o presidente do Supremo participar, inclusive, do comitê que foi criado agora. Mas por que ele só criou agora o comitê? Porque agora, numa conversa com o Judiciário e com o Legislativo, tendo mudado os presidentes das duas casas legislativas, embora a gente não seja romântico, né? A gente já está vendo os caras aí falarem um monte de abobrinha, na minha opinião. O que eu coloco? Só agora que todo mundo aceitou conversar. E ele fez uma reunião na terça-feira com alguns governadores, porque outros não vão falar com ele. Sim. Né? A gente sabe, são governadores de esquerda, são governadores que não têm nada feito. Mas assim, então só agora que foi possível, com diálogo, construir esse comitê. Antes, era só via decreto de governador e prefeito. Eles têm toda a autonomia dada pelo STF. Quem disser isso, e se não disser pela mídia tradicional, pela grande mídia, é fake news, é uma desinformação. Né? Mas olha aí no final da lei. Lê aí para mim, rapidinho. O que você quer que eu leia? Artigo 8º. Artigo 8º. Essa lei vigorará enquanto estiver vigente o decreto legislativo número, eu não sei se é 5 ou 6 aí, de 20 de março de 2020. 20 de março de 2020. Observado o disposto no artigo 4º desta lei. Dada pela redação 1435 de 2020, que foi a penúltima lei que alterou isso aí. Sabe o que diz o 4º? 4º. Vamos subir para ver? Os contratos regidos por esta lei terão prazo de duração de até 6 meses e poderão ser prorrogados por períodos sucessivos enquanto vigorar o decreto legislativo número 6 de 20 de março de 2020, respeitados os prazos pactuados, incluídos pela lei 14.035 de 2020. Bom, quando você abre o decreto legislativo de 2020, né, você vai lá e vê o que estava escrito no decreto.
A ocorrência do estado de calamidade pública, não sei se você pode colocar ele aí, esse decreto está lá no fim, né? Com efeitos até 31 de dezembro de 2020. Está aqui. O que poderia se questionar, mas aí a gente não sabe se o Supremo também vai dar, não sei, mas fica aqui a sugestão para os parlamentares, para os senadores, deputados, né? A organização da sociedade civil que pode apresentar e pode se fazer representado no Supremo, né? O próprio presidente tentou fazer assinou, mas eles exigiram, e o ministro Marco Aurélio, que está saindo agora em abril, desconheceu não a ação e não o mérito, mas a prerrogativa inicial e não reconheceu a ADI por causa da falta da assinatura, segundo ele, da AGU. A gente sabe que tudo é mais ou menos organizado e conversado. Mas o decreto vigorava até dia 31 de dezembro de 2020. E lá no final, o que diz a lei, Cláudio? Que você leu aí. Esta lei vigorará enquanto estiver vigente o decreto 6, decreto legislativo número 6, de 20 de março de 2020. A Câmara aí, você Senado, voltou na lei lá? Eu voltei na lei para explicar. Ok. Então, o que acontece é que se a lei diz que, no campo da lei, diz que enquanto vigorar o decreto, e o decreto foi até dia 31, o próprio Supremo fez uma interpretação. Não. Está valendo a lei. Mas o decreto legislativo não deveria ter apresentado e votado outro decreto legislativo de calamidade pública? Não foi o caso. O Poder Executivo não apresentou. Mas na esteira de interpretações, de se acharem constituintes derivados, de se acharem os caras... como diz lá o senhor ministro lá do Mato Grosso, né? O rapazinho lá, que agora consegue mudar até o voto da ministra mineira lá. Eu vou falar assim para não ficar falando o nome deles. Olha, nós temos que decidir aqui na ausência do Congresso. Quando o Congresso não legisla, o Supremo tem que definir, tem que criar uma jurisprudência. Mentira. Quando o Congresso não legisla, pode ser o silêncio de que o legislador, por sua maioria, não deseja desengavetar ou votar um projeto. Exatamente. E o Supremo, antes de tomar qualquer decisão ou de fazer qualquer imposição, que, na minha opinião, é inconstitucional, esse negócio de vamos interpretar. A Constituição não foi feita para interpretar. A Constituição não foi criada e os 11 ministros do Supremo para colocar ali um bando de pessoas que interpretem conforme a sua politicagem da cabeça. Ali era para se analisar a letra fria, escrita. Escrito, o que está escrito, interpretado, e diz se vale, se não vale, e se a lei for inconstitucional, se alguma proposta de emenda constitucional vier ou a emenda constitucional for inconstitucional, que se analise com a letra fria. Mas fazer julgamentos, análise, isso não passa de um Supremo politiqueiro, que se vale da politicagem. Sabe por quê? Porque quando um legislador, um senador, ou um deputado, ou o conjunto do colégio de líderes, por sua maioria, decide votar um projeto e aprovar, a maioria foi lá e aprovou. A minoria, se quiser, isso vai ser em qualquer sistema representativo do mundo. Você não pode se valer dessa acusação totalmente nefasta ao sistema constitucional, dizendo que, se eles não falaram nada, se eles são silenciosos... Peraí, a Constituição fala que o Supremo, antes de tomar qualquer medida, deve orientar, deve informar, deve solicitar uma tomada de explicação antes que pudesse tomar qualquer decisão e não ficar fazendo interpretação. Eles não fazem nada. Eles não avisam, eles não conversam, eles não dialogam. Simplesmente criam da cabeça deles interpretações. A lei disse isso no último artigo dela. Ela disse, essa lei vai vigorar enquanto estiver vigente o decreto legislativo número 6, artigo 8º, perdão. Você vai no decreto, o decreto diz que isso vai funcionar, né? O decreto diz aí
Ó, a ocorrência do estado de calamidade pública com efeitos até 31 de dezembro, nos termos da solicitação do presidente da República, encaminhado por meio da mensagem 93 de 18 de março de 2020. Fica constituída a comissão mista no âmbito do Congresso, composta por 6 deputados, 6 senadores. Os trabalhos poderão ser desenvolvidos por meio virtual, a presidência de comissão, talalá, decreto legislativo votado por deputados e senadores. Esse decreto de calamidade ele não foi prorrogado. Mas o Supremo fez a interpretação. Não foi nada votado. O governo não fez. Então, cobrar do presidente da República, eu acho um pouco complexo. Mas ele poderia, por meio de projeto de lei do Executivo, com urgência constitucional ou não, submeter ao Parlamento a revogação, por exemplo, desse artigo 3º. Agora, quem vai comprar essa briga? E aí, para encerrar, meu amigo, eu gostaria que você mostrasse... Ele poderia fazer assim, por acaso ele poderia fazer uma medida provisória ou não? Porque a medida provisória já entra em vigor. Não, né? Não. Okay. O artigo 62, a urgência e relevância, não é para você revogar a lei. Já pensou se o presidente da República ou qualquer... ele existe. Okay. Isso existe. Agora eu vou falar. Isso existe. Onde alguém revoga a lei, onde alguém caça mandato, tal. Na Venezuela, na Coreia do Norte, em Cuba, na Rússia, na China. Qualquer coincidência, né? Mera coincidência, né? Blá, 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 aquela coisinha que sempre aparecia no final das novelas. Lá pode. Lá você revoga do jeito que você quiser. Você dá mais oportunidade, você aprova a reeleição, como aprovou na Rússia essa semana. Reeleição até 2028, sei lá até quando. Enfim, lá acontece isso. Aqui no Brasil, o Supremo chamou para si uma responsabilidade que ele não tem. E qualquer tentativa de impor isso via goela abaixo, como está se fazendo, eu lembro aos senhores do Supremo, aos senhores ministros, aos senhores togados. O Supremo é o povo. Agora, quer mudar essa lei, quer atuar, eu acho que deveria ser mais ação do legislativo, de um deputado, de um senador que pode perfeitamente propor. E aí, para encerrar, eu gostaria que você colocasse até um projeto de lei, que eu gostaria de fazer menção, que faz e pede uma revogação explícita de uma lei. Um projeto de lei de um deputado, o deputado Sanderson, né, do Rio Grande do Sul. Olha aí. Olha o que diz esse projeto de lei. Lê aí pra gente aí a ementa aí, pelo menos. Ele revoga a Lei 4.950-A de 22 de abril de 1966, que dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em engenharia química, arquitetura, agronomia e veterinária. E aí, o que diz o artigo 1º dele? Fica revogada a Lei número 4950-A de 22 de abril de 1966. Está revogando uma lei por completo. Um projeto de lei revogando uma lei. Um projeto de lei complementar revogando um projeto de lei complementar. A Lei 95 e 98 é que esclarece sobre a revogação. E hoje, sendo tácita ou expressa, a recomendação dentro da legística, dentro da técnica legislativa, ela aponta para que qualquer situação possa ficar claro a intenção do legislador, ou, no caso do projeto de lei, de complementar o projeto de lei do Executivo, que explique e mostre o que pretende de fato. Se for revogar uma lei inteira, como está aí um projeto de lei, olha como é que está a redação desse projeto de lei. Deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul. Sim, está bem simples e direto. Em caso de você fazer alterações e entrar em conflito com outras leis, por exemplo, é recomendado pela lei 95, 98, né, a lei complementar 95, 98, que você faça assim. Lá no último artigo, você faz as alterações, o artigo tal dessa lei e tal passa a vigorar com as seguintes alterações. Blá, 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 blá. O artigo tal, sempre usando cada artigo para enumerar as alterações. Não pode ser um artigo sair enumerando todo um compêndio, todo um capítulo, todo um livro de determinada lei. Não é assim. Não é sair assim, eu faço, pronto, acabou. Nesse caso, ele pede para revogar ela totalmente. Em casos lá atrás, eu posso expressar, o legislador pode expressar, dizer o seguinte, olha,
sugiro as seguintes alterações nesses artigos, e lá no final, como último artigo do projeto de lei, eu coloco: ficam revogados os artigos tais e tais da lei tal. No outro artigo, se tiver consonância com outra lei, eu vou lá e falo: os artigos também ficam revogados, os artigos tais, tais e tais da lei fulana de tal lá atrás. Então, hoje, para o melhor, né, aproveitamento, seria, dentro do processo legislativo, que o legislador fizesse dessa forma, expressa. Se eu vou fazer alguma coisa, eu explico aonde eu vou revogar. E se aprovado, né? Um último exemplo, se me permite. Você quer falar alguma coisa? Aquela coisa assim, a gente bebe água para dar uma respirada? Não, eu ia dizer só o seguinte, assim, existem outros caminhos. Você falou que o presidente pode apresentar um projeto de lei. E seria melhor que os deputados fizessem isso, né? E acho que deve ter outras vias, né? Era isso que eu ia citar. Bom, você pode apresentar um projeto de lei também, pelo artigo 61 da Constituição, você pode apresentar um projeto de lei de iniciativa popular. Não, mas assim, você pode, assim, por exemplo, deputados estaduais podem fazer isso, vereadores podem fazer. Quando se trata de um decreto de governador, a Assembleia Legislativa vai tratar e fazer para o projeto de decreto legislativo. Pode sustar ato normativo de governador, Assembleia Legislativa. Sustar ato do Poder Executivo, algumas ações, o Poder Legislativo pode apresentar, o federal, no caso, Câmara e Senado, pode apresentar um projeto de decreto legislativo. E no caso das câmaras de vereadores, sustar os decretos de prefeitos. Para revogar uma lei municipal, vereador. Para revogar uma lei estadual, Assembleia Legislativa. Para revogar uma lei, hoje está dentro da linha do processo legislativo, uma lei federal, deputados e senadores. O Poder Executivo pode fazer um projeto de lei. Pode lançar um projeto de lei. E aí eu estou lançando um desafio. Se o pessoal pegou aí mais de 3 milhões e tantos aí para um impeachment, pedindo um impeachment, e hoje o senador lá, Cajuru, apresentou no Senado, se vai rodar é outra história, se vai rolar é outra história, mas mais assinaturas do que o pedido de impeachment da presidente Dilma, que estava ali em 2.500, 2 alguma coisa, não me lembro bem. Mas, enfim, por que não, então, lançar a possibilidade de você fazer a assinatura, não sei qual seria o caminho hoje, porque aí tem que olhar na questão das leis, e eu não vou me lembrar aqui agora, porque a gente não programou isso. Sim. Mas também seria um projeto de lei de iniciativa popular. Lembrando que as 10 medidas, aliás, o projeto de lei da ficha limpa foi um projeto de lei ofertado pela população. Aí você tem um número X de assinaturas que deve ser feito em cada estado, considerando o número de eleitores e um percentual específico em pelo menos, acho que 9 estados aí. Mais ou menos é o que diz a Constituição. Eu sempre falei, o povo também pode participar. Tem a representação da organização civil. Tem a comissão de legislação participativa, onde você pode ofertar sugestão. Apesar da comissão de legislação participativa, tanto da Câmara e do Senado, ser presidida pelo Partido dos Trabalhadores. Aí eu não sei se vai avançar ou se vai ser aprovado, ou se o cara vai sentar em cima e não vai colocar para votar. Mas, em tese, a Comissão de Legislação Participativa, tanto da Câmara como do Senado, elas são também um mecanismo onde as pessoas podem participar ativamente através da organização civil, né? Através de uma associação, através de uma OCIP, através de uma ONG, e pode ofertar também. E tem, como eu disse, a questão de iniciativa popular, de projeto de lei. O Senado e a Câmara hoje têm lá uma possibilidade. Se você abrir rapidinho o site do Senado, você consegue abrir aí? Só para você ver uma coisa no site do Senado. Senado.leg.br. Vamos lá. Uhum. Ok, tá aqui. Olha que rápido, hein? Então, olha aí rapidinho para você ver aí. Eu estou abrindo aqui. Aí tem todo um caminho que isso vai tramitar, né? Também não é tão simples. Você vai lá, propõe, faz, acabou, aconteceu. Mas olha aí para você ver no primeiro tópico aí. Proponha uma nova lei. Sim.
opine sobre projetos, participe dos debates, responda às enquetes. Aliás, tem uma enquete rolando, e eu queria deixar um pedido especial ao canal Base Conservadora e a vocês, seus seguidores, sobre a questão do Estatuto da Gestante. E nós temos passado isso constantemente para que vote lá na enquete favorável a esse Estatuto da Gestante. E para pedir, inclusive, para que seja votado, eu acho que está no Senado Federal. Então, assim, você pode propor a lei. Se você for no site da Câmara, também abrir o site da Câmara, lá embaixo no site da Câmara, você vai conseguir visualizar uma parte que diz o seguinte: vote em enquetes, envie perguntas para audiências interativas, ajude a escrever a lei. Quer dizer, eles dão oportunidade, né? Tem caminho, né? Ficar, às vezes, muitas vezes, esperando só do presidente da República e colocar a faca no pescoço, eu acho que ele tem que fazer, mas ele tem muita coisa para correr atrás, tem muita coisa para resolver, tem muita coisa para dar conta, corresponder aos anseios do pagador de impostos, ajudar a tentar tirar da lama todo esse processo, esse problema, pressão por vacinação, pressão por negócio de insumo para intubação, pressão por insumo da vacina, pressão por não sei o quê, pressão por não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, encheção de saco, ministro toda hora. Só ontem no Senado tinha 3 ministros. O Ernesto, que sofreu esse ataque todo, Tereza Cristina, que está fazendo um trabalho brilhante, e o conhecido PG. PG é o ministro Paulo Guedes. E ele deu uma aula de novo de como o Brasil pode sair dessa crise, como tem que ser, e aí questionado, inclusive, vocês fizeram aí o auxílio emergencial, tal, a gente quer um auxílio de R$600. Beleza, então ajuda a gente a privatizar algumas empresas, a gente liberar capital e trazer dinheiro para o orçamento, que a gente dá um auxílio emergencial de 600. E ele explicou como é que monta isso. Aí calou a boca do senador. Então, assim, existe e vai sempre existir a possibilidade também do povo participar. Agora, ficar cobrando, o presidente tinha que dar numa canetada. Eu acho que aí já é demais. Agora, pode pautar os parlamentares. Algum parlamentar pode apresentar um projeto de lei revogando os incisos do artigo 3º que acham abusivos e que são inconstitucionais com base naquilo que está. O Supremo pode depois vir e caçar a lei. Mas é do jogo legislativo. Eu prefiro, né, não sei se você concorda, eu prefiro morrer atirando do que parado esperando a coisa, né? É mais ou menos isso que eu queria falar com vocês sobre isso. E é exatamente por isso que a gente está fazendo esse vídeo, porque a gente não vai morrer, a gente não vai morrer sentadinho esperando, né? A gente morre atirando. Então, assim, a gente teve o outro vídeo no qual foi colocado o problema, que foi a lei, né? E agora a gente teve uma aula do Daniel Lemos explicando para a gente como é a evolução, o que se deve fazer com relação a isso. Então, claro que o presidente ele não vai fazer diretamente, como o Daniel falou, ele tem muita coisa para fazer, né? E os deputados estão lá justamente para fazer isso. Agora, quem vai... Você acha que... Cláudio, desculpa ter te interrompido, mas você acha mesmo que se o presidente da República apresentasse um projeto de lei pedindo para revogar toda essa lei, nos moldes do que foi apresentado do deputado Sanderson, por exemplo, você acha que a rede ou qualquer partido de esquerda não iria no Supremo para poder barrar a tramitação desse projeto, uma vez considerando a pandemia mundial, as considerações da ciência, da OMS, tudo, tal, não sei o quê? Por que certas coisas não são feitas dentro da própria organização em matéria interna corporis? Entendeu a lógica do que eu estou propondo? Vamos pensar nisso. E esses detalhes, senadores, não sei o quê. Então se for para ficar sentado na cadeira, como se fosse uma televisão que não tem controle remoto, se você não levantar e não for lá apertar, não mudar, não votar, não alterar, não mudar em 2022, não propor lei, tá aí todas as formas propostas. Se você não quiser participar, aí é uma questão sua, particular. Eu escolhi na minha trincheira seguir lutando, e vou seguir lutando, ensinando processo legislativo, ensinando articulação política, comentando as questões políticas que acontecem dentro das bases do Congresso, das votações, dos projetos, falando um pouquinho de regra eleitoral para preparar para 2022, é o que eu vou fazer, meu irmão. Eu não sei fazer outra coisa, e ali eu trabalho há mais de 17 anos, até mais de 20 anos. Comecei como office boy, e isso é o que eu posso ofertar hoje, nessa trincheira. Tem a trincheira da arte, da cultura, da saúde, do meio jurídico, da ciência jurídica, né, do direito, tem a área do jornalismo, tem a área do historiador, dos professores,
Tem a área dos comunicadores. Se cada um pegar na sua trincheira e ajudar o povo a entender e acabar com a desinformação e somar com conhecimento, eu acho que a gente consegue disseminar isso melhor. E é o que eu proponho fazer. Com certeza. Bom, como eu falei, a gente teve uma aula aqui que o Daniel Lemos deu para a gente a respeito de quais são os trâmites para você mudar uma lei, para você revogar, como é que você faz isso. Então você já sabe. No presidente, ele não vai fazer isso diretamente, e como ele falou, se fizer, vai ter um monte de AD lá. Fala AD ou ADI que fala? Alguns falam ADIM porque é ADIM? Ação Direta de Inconstitucionalidade. Outros falam ADIs porque Sim. Aí ficou só o I da... Assim, eu particularmente eu não sou jurista. Aí você teria que perguntar a Flávia Ferronato, a Alessandra Barbieri, Cíntia Tiburcio, Emerson Gringoletti, o Spinelli, todo mundo aí que é amigo seu para saber o que é mais correto falar. Eu costumo falar ADIM, Gil, desde lá de muito tempo eu sempre ouvi falar em ADIM. Então, eu costumeiramente, no cancioneiro popular das falas do Brasil, eu falo ADIM. É isso aí. Então, vamos falar ADIM. Então, é o seguinte, um deputado federal, ou vários, né, tem que ter esse tipo de proeza, tem que fazer isso. Então, se você ou senador. conhece... Ou senador. Então, se você conhece deputado federal ou senador, começa a falar, porque se você não gosta do que você está sofrendo hoje, ou seja, se você não quer o lockdown, se você não quer tudo que você está sofrendo hoje, e tem trabalhador sendo espancado na rua, né, tem várias pessoas que são pobres, que vendem o almoço para pagar a janta, essas pessoas que estão mais sofrendo, né? E se você quer fazer alguma coisa, se você tem contato, entre em contato com o seu deputado, entre em contato com o seu senador, se você tem contato direto, faça com que ele se mexa, né? Que ele pare de ter medo do STF, que ele se mexa e faça isso, porque senão ele não quer nada para o povo. E aí você já não vota mais nesse cara, entendeu? Mesmo que seja de direita, seja lá o que for, porque se ele não botar a mão na massa para fazer isso, ele não serve, não serve. Então, nós estamos em 2022, se for um deputado federal aí, ele já não serve mais para 2022, não adianta ele pedir voto para você, tá certo? É o que eu acho, né? E aí, como o Daniel falou, isso fica só na esfera federal, ou seja, ou é o presidente ou é deputado federal, né? De baixo para cima, isso não ocorre. Então, não adianta a gente querer, por exemplo, que todo mundo fica querendo o impeachment do governador, por exemplo, também, que é uma outra coisa, né? Não dá para pedir isso. Enquanto você tem essa lei, eles têm essa lei como base para eles. Então, tudo que eles estão fazendo, eles têm uma assinatura embaixo. E aí você pode falar, mas isso é inconstitucional, e não pode fazer isso, e é contra os direitos humanos. Está escrito lá, está escrito nessa lei. Então, se está escrito lá... Só um esclarecimento, a questão de impeachment de governador trata da Assembleia Legislativa. Isso. Mas assustar partes de decretos, algumas ações exorbitantes, transparência, cobrar transparência, proposta de fiscalização financeira. Gente, tanto no âmbito federal como no estadual e no municipal, se utiliza pouco desse instrumento, cara. E é muito difícil também entrar lá. Né? Proposta de fiscalização financeira e controle. Quem é que tem que investigar, apurar e fiscalizar o Executivo? No caso do Poder Executivo da União, Congresso. No caso do governador, Assembleia Legislativa. No caso do prefeito, Câmara de Vereadores. Uhum. Não dá para também ficar todo mundo sentado esperando que venha de cima para baixo. A minha proposta é que, pelo amor de Deus, as pessoas se convençam de que podem começar nas câmaras de vereadores. Nós estamos assistindo agora recentemente, Cláudio e base conservadora, todos os seus seguidores, juízes decidindo contrariamente a medidas restritivas. A última de ontem, que visava punir um trabalhador, um pagador de impostos, o seu Zé do Picolé da Praia, por ter descumprido, o juiz do Guarujá deu uma decisão dizendo que não ia adiante com o processo, porque o cara não pode tirar do cara a possibilidade dele estar ali respirando emocionalmente também. E nessa esteira, outros, assim como outros, vão vir políticos e vão dar outras decisões, mas a gente tem que pelejar. Há exemplos, vereadores batalhando nas cidades. Eu falei, façam, por exemplo, audiências públicas para impor o uso do tratamento precoce, a liberdade.
do tratamento precoce. Eu disse isso. Cabe ao vereador peitar o prefeito, cabe ao deputado estadual peitar o governador. Se não faz, e ainda tem alguns pontos fora da curva, graças a Deus. Por exemplo, olha o trabalho do Gil Diniz, do Douglas Garcia em São Paulo, André Fernandes, olha o que o André tem feito. Lá no Ceará, né, o André Fernandes. Espera que não tá saindo sua voz, o que você falou, a sua última frase. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Olha o que acontece e que foi feito, depois a gente pode até melhorar aí, né? Uma pessoa me ligou aqui, peço desculpas aí para você. Mas olha o que o André Fernandes tem feito e se todos os deputados estaduais pudessem estar fazendo a mesma coisa. É preciso trabalhar, eles estão ali para representar o povo. Tem muita coisa que poderia ser feita, tem muita coisa que está fora e tem muita coisa que não pode ficar parado. Agora, mas a gente não vai, eles não vão fazer, eles não querem fazer, tal. Pois é, aí também o povo também não quer fazer, muita gente fala, ninguém quer fazer isso, ninguém quer fazer aquilo, ninguém quer projetar uma manifestação, ninguém quer questionar, ninguém quer usar de uma ação civil pública coletiva, ninguém quer fazer nada, então vai todo mundo usando aí as famosas retroescavadeiras contra o povo, né? Infelizmente. Verdade. Bom, e você falou de prefeitura, vereador, e aí eu lembrei de uma coisa, né, que no ano passado a gente falou muito aqui, né, nas nossas lives falamos sobre a importância do voto, a gente falou muito da importância do voto para vereador, para prefeito, e o que a gente viu? A gente viu as pessoas se preocupando com eleições dos Estados Unidos, inclusive pessoas do próprio YouTube que podiam mostrar as pessoas de direita, né, acabaram não mostrando também, sabe, houve muita gente se preocupa só com presidente, deputado federal e senador, só isso. Chega na esfera municipal, as pessoas esquecem. Então, acho que tem que ter uma consciência de todo mundo, e não é só do povo, não, até dos influenciadores também, nós influenciadores aqui. Pelo menos nesse canal, a gente entrevistou pessoas todos os dias, e todos os dias estava eu, Daniel Lemos, Carlos Dias, a gente estava aqui falando da importância do voto, entrevistando pessoas, levando informação, só que nem todo mundo pensa assim. A gente espera que isso progrida, a gente espera que o número de pessoas possa aumentar, espero que a gente possa fomentar agora, né, Daniel? A gente está falando agora, espero que a gente possa fomentar, porque agora, o ano que vem, vai ter eleições de novo federais, né? Espero que a gente consiga fomentar isso e que isso, né, vire também municipal, que se vire estadual, que as pessoas tenham esse tipo de preocupação também com o próprio voto, né? Porque o que a gente tem visto realmente não dá. Daniel, muito obrigado, viu? Por dispor seu tempo aqui falando com a gente, pela aula que você passou aqui para a gente sobre decretos, sobre tudo. Te agradeço imensamente por estar com a gente e espero você numa próxima oportunidade. Eu que agradeço você aí, peço desculpa por essa interrupção que aconteceu aí, mas a gente não usa até o celular. Mas conte comigo, meu irmão, a gente pode debater e discutir. O que eu estou falando é o que está estabelecido, né? Eu não sou nenhuma, nem quero ser uma sumidade, mas pode revogar, pode, mas eu gostaria de ver o parlamento participando, porque até vai precisar de expressar se ela foi. Eu mostrei um projeto de lei, como é feito, como caminha, né? Disse a questão da concomitância do que deve ser, né? Medida provisória, no caso, trata de medida provisória, não dá para revogar uma lei, não dá, porque senão seria abusivo e arbitrário se cada presidente usasse de uma medida provisória para apresentar uma revogação de uma lei que ele não concorde. Já pensou como seria? Isso acontece, mas nos países de esquerda e não num país democrático onde tem um presidente que preza e tem lutado pela manutenção das vias democráticas contra a imposição de ditaduras e de informações e decretos ditatoriais de governadores e prefeitos. Mas tem que ter cuidado, nunca fomos negacionistas, nunca fomos obscurantistas, sempre defendemos a ciência de remédios que funcionam, não é a cura, mas funciona.
a questão da vacinação, quem desejar, o preceito constitucional, tome, como tem muita gente tomando. O país bateu recorde ontem, 802 mil pessoas vacinadas, hoje deve ter próximo disso também, pelejando, fazendo trabalho, ajuda aos pensionistas, 13º dos aposentados sendo antecipado, mais uma parcela de auxílio emergencial durante 4 meses, mais Pronamp, mais ajuda a bares e restaurantes que está para acontecer, mais regularização fundiária que a ministra Tereza Cristina tem avançado e o agronegócio do Brasil que não para a hora nenhuma para levar comida para você que não fica em casa, que está aí obrigado a ficar em casa, não pode sair para trabalhar, um monte de trabalhador a quem nós mandamos o nosso abraço, que estão dentro dos ônibus e do metrô lotado e não desiste do Brasil, né? E contra a desinformação, a fake news da mídia tradicional, nós vamos estar sempre aqui batendo, combatendo e batendo um papo sobre qualquer tema. Você pode me chamar a hora que você quiser, que a gente está sempre aqui à disposição, meu irmão. Um grande abraço para você, para todos os espectadores do Base Conservadora. Deus abençoe vocês e fiquem firmes aí. É difícil, ninguém falou que seria fácil. É muito difícil. 1 leão por dia, mas eu topo. Vamos embora, vem comigo. É isso aí. E fique com Deus e a gente volta na terça-feira, 19 horas. Um abraço.